Bom, meus caros, agora vamos falar um pouco sobre organização dos arquivos digitais. Quando nós fazemos pesquisas acadêmicas, nós precisamos fazer diversos downloads, consultar muitas páginas web, baixar arquivos da internet ou que nos foram enviados, ou então digitalizar arquivos para que eles possam ser utilizados depois, etc, etc, etc. Então tudo isso começa a criar um volume enorme de dados e de arquivos que, se a pessoa não toma cuidado, acaba se desorganizando completamente, ficando com pastas abarrotadas de arquivos e sem conseguir encontrar nada. Então não é uma situação que nós desejamos na produção de trabalhos acadêmicos de excelência, mas é algo que acontece com imensa frequência. A maioria dos alunos ou dos mestrandos, doutorandos, pessoas que estão fazendo especialização, em uma hora ou outra passam por esse problema, que é o problema da organização dos arquivos digitais. E venhamos e convenhamos, este não é um problema apenas dos acadêmicos, mas é um problema do mundo hoje, do profissional do século XXI, ou até mais que isso, da pessoa que está vivendo no século XXI, porque realmente deixar os arquivos em ordem é uma tarefa complicada. Bom, mas aqui focando mais para a parte acadêmica, né? Qual que é a melhor forma, as melhores práticas nessa parte de organização dos arquivos? E aqui eu já quero compartilhar uma dica de ouro, a melhor dica sobre, o melhor ensinamento sobre organização de arquivos digitais. É o seguinte: dê bons nomes para os seus arquivos. Se você nomear corretamente os seus arquivos, independentemente de como você vai organizar eles depois, já não é meio caminho andado, é 80% do caminho andado, tá bom? Porque hoje em dia os computadores e as ferramentas de nuvem, etc., elas estão com algoritmos de busca e de pesquisa extremamente avançados, que conseguem localizar arquivos pelo nome de uma forma muito rápida. Então, mesmo que os arquivos estejam todos em uma única pasta, em um único lugar, aquela confusão, centenas, quiçá milhares de arquivos na mesma pasta, certo? Se eles estiverem nomeados corretamente e você souber o que você está buscando, o seu computador ou a sua ferramenta de busca ou o serviço de nuvem que você usa vai conseguir encontrar aquele arquivo. Então, falando aqui em ordem de prioridade e falando o mais importante primeiro, nomear os arquivos é a coisa mais importante. Pode dar preguiça, porque a gente trabalha com um volume de arquivos que é muito grande, né? Se você já está escrevendo ou já fez pesquisas acadêmicas, sabe bem do que eu estou falando, são muitos arquivos mesmo. Só que esse é um trabalho que vale a pena. Nomeie os arquivos de uma forma que você consiga encontrá-los depois, certo? A forma como eu nomeio os meus arquivos já foi objeto de explanação aqui nos meus vídeos. Eu costumo lançar os arquivos em uma planilha que tem uma fórmula, e essa fórmula já cria para mim automaticamente o nome do meu arquivo. Mas como regra geral, o nome do arquivo deve conter, no mínimo, tá? E isso após anos pesquisando que eu cheguei nessa fórmula. O nome do autor, e eu costumo colocar ainda ao contrário do jeito que ele é citado, né? Então o nome do autor eu faço sobrenome, nome. Depois o nome da obra. Depois algum elemento complementar, por exemplo, a palavra artigo, se o que você está salvando é um artigo, livro, 2 ed, né, de segunda edição ou alguma coisa assim, e finalizar com o ano ou a data, né? Se você está citando um livro, vai ser o ano, é o ano do livro.
Se você, por exemplo, transformou em PDF uma notícia da internet, aí é importante você colocar a data. E quando você fizer isso, é importante colocar a data ao contrário ainda, né? Então, por exemplo, 2021-01-20, né? Que aí ainda, se você começar dando o nome do arquivo pela data, o que é uma coisa boa de se fazer no caso de salvar notícias, você fica com as notícias todas em ordem cronológica, o que facilita até a sua análise, tá bom? Muito bem, então isso é muito importante. E vejam, cada coisa que eu falei aqui agora tem um motivo. Então, por exemplo, por que salvar o nome do autor antes? Tem um motivo específico para isso? Tem. Você tem que começar com o nome do autor, porque quando você salvar vários trabalhos do mesmo autor, eles vão ficar juntos na sua pasta, quando você coloca lá para classificar por nome. E isso por si só já é muito útil, porque se você lembra que você leu alguma coisa no livro do professor Modesto Carvalhosa, mas não lembro exatamente qual foi, se você procurar na sua pasta e elas todas seguiram o mesmo padrão de nomenclatura, você vai encontrar ali os livros dele imediatamente, sabe? Então, e isso vale para todos os autores, só falei esse nome porque foi o primeiro que me veio na cabeça. Então, meus caros, isso é boa prática na organização de arquivos para favorecer aí a produtividade na pesquisa. Bom, isso posto, além de dar o nome correto, é importante você, na sua organização dos arquivos digitais, trabalhar com as suas pastas e subdiretórios, não é? Isso varia muito de pessoa para pessoa, de pesquisador para pesquisador, de gosto e tudo mais. O que, depois de muita bateção de cabeça, né, o que eu mesmo acabei aprendendo e aplicando com a experiência em pesquisas. Dividir por assuntos e vai deixando cada subdiretório o mais específico possível. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta, uma grande pasta, que está salva no serviço de nuvem que eu utilizo, que é o Dropbox. Eu tenho essa grande pasta chamada Biblioteca do Romeu. Dentro desta pasta, eu tenho grandes ainda subpastas, que são as pastas com ramos do conhecimento, certo? Então eu vou ter ali uma pasta administração, eu vou ter uma pasta direito, eu vou ter uma pasta economia, eu vou ter uma pasta política, psicologia, educação física, nutrição, saúde, etc, etc, etc. Então, as pastas divididas nos ramos maiores do conhecimento ainda. E dentro dessas pastas, aí sim, subpastas com as subdivisões, conforme necessidade. E aí a minha necessidade não vai ser exatamente a da sua necessidade, como não vai ser exatamente a necessidade do seu colega. Então, porque cada um na vida acadêmica acaba seguindo, se especializando em uma coisa, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Como eu sou especialista em direito civil e processo civil, e também tenho minhas incursões em filosofia do direito, teoria geral do direito e metodologia, evidentemente que as minhas pastas destes assuntos são muito mais ricas em número de arquivos do que outras pastas nas quais cujos assuntos foram mais limitados nos meus estudos, né, para as minhas finalidades. Então, na minha pasta, por exemplo, de direito civil, eu pessoalmente, Romeu, tenho muito mais necessidade de dividir em subpastas, porque se eu deixar só uma pasta de direito civil lá, tem tanto arquivo lá dentro, tanto arquivo, que acaba ficando bagunçado de novo. Então eu preciso aprofundar mais, subdividir em direito das obrigações, direito das coisas, direitos da personalidade, direito de família, direito das sucessões. E algumas dessas se subdividem de novo, porque
é onde eu me especializei. Agora, se alguém for na minha pasta de, vamos dizer, se alguém for na minha pasta de matemática, vai ver que ela é muito simples, muito simples. Tem alguns arquivos ali, sem nenhuma subdivisão, e os arquivos que tem ali dá para contar nos dedos da mão, certo? Mas se a gente estivesse falando aqui com alguém que tem alguma formação na área de exatas, ele teria uma infinidade de arquivos ali, teria que subdividir em várias áreas, né, subpastas, subdiretórios, para conseguir dar conta. Então, por isso que eu estou dizendo que a pasta exata que você vai ter na sua organização, ela é muito, isso é algo que varia muito de pessoa para pessoa, conforme necessidade. E aí alguém pode dizer, mas olha, e se eu usar um catálogo como o de uma biblioteca para catalogar todos os meus trabalhos, etc, etc. Você pode fazer isso, inclusive tem profissionais, né, formados nessa arte de gestão de biblioteca que conseguem fazer isso. Então, se houver interesse em fazer investimentos nessa parte, tudo bem, mas assim, eu estou dizendo mais para você aí que provavelmente é como eu, que precisa ter algo que funcione, que você encontre as coisas e que você consiga gerir a sua pesquisa. Então, se é para você, você não deve copiar o catálogo de uma biblioteca, ver um livro com todas as ramificações de todas as áreas do conhecimento, porque você vai ver que você vai acabar gastando muito tempo com isso, vai criar um monte de pasta que vai ficar vazia, porque às vezes você nem tem arquivos para entrar ali, e com uma organização que não faz sentido para você. Então é importante, e eu defendo isso, que as suas coisas façam sentido para você, que elas te atendam acima de tudo. Então é importante que na sua organização você tenha um senso crítico de falar, eu preciso de mais uma subpasta aqui? Se você entender que sim, então crie a subpasta. Nessa área do conhecimento eu nem tenho arquivo. Então, se você nem tem arquivo em uma determinada área do conhecimento, para que criar a pasta, sabe? Então, às vezes, algumas pessoas podem acabar exagerando e criando a organização pela organização, sabe? Quando, na verdade, a função de tudo isso é ser algo prático, é gerar valor no dia a dia, fazer você encontrar os seus arquivos. Então, para resumir aqui essa parte, o que nós temos? Número 1, regra de ouro na organização de arquivos digitais para fins de pesquisas. Nomeie corretamente, dê um bom nome para o seu arquivo. Não deixe o seu arquivo vir com aquele nome que ele vem quando você faz o download da internet, que normalmente é um monte de caracteres que não faz o menor sentido. Você precisa ter o seu arquivo com um nome que faça sentido para você, que você consiga pesquisar ele depois, que se você esquecer onde você deixou ele, no seu computador ou na sua nuvem, que ele tenha um nome que, se você colocar o nome dele na busca do computador ou da nuvem, no navegador, ele apareça, aquele arquivo apareça. Então tem que ter um nome sugestivo que seja bom para você. E a minha sugestão é nome do autor, nome da obra, algum complemento que você queira colocar e o ano, certo? E a segunda grande dica é: crie uma pasta para sua biblioteca, jogue todos os seus arquivos ali e você vai organizando em subpastas conforme necessidade e de acordo com as áreas do conhecimento. Então uma pasta de direito, uma pasta política, uma pasta economia, uma pasta psicologia, uma pasta antropologia, sociologia, matemática, física, saúde, nutrição, educação física, administração e assim sucessivamente, tá certo? Então, essas boas práticas funcionam maravilhosamente para mim e eu faço votos de que funcione para você também. Então é isso,
esse foi nossa aula de hoje e desejo sucesso. Se você curtiu, não esqueça de curtir esse vídeo também, compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal, seguir o canal, se inscrever no canal e seguir também em todas as outras mídias sociais, tá bom? Até a próxima!